Nosso convidado de hoje é o Ramon Ramalho. Ele é sociólogo e está fazendo na Argentina a última fase do doutorado. Na Argentina, ele fez também o mestrado. Ele trabalha num tema muito interessante que nesses meus 18 anos de trabalho aqui na TV, eu ainda não tinha ouvido falar nos termos que ele me trouxe, né? Então, ele trabalha com empresas recuperadas, que são aquelas empresas falidas e que são recuperadas pelos trabalhadores, né? E há uma gestão, então, compartilhada, e ele vai explicar mais para nós como é que é isso. O Ramon passou um tempo no Peru, né? Ele passou um tempo lá colhendo dados também, né? Visitando e tal, onde ele teve a possibilidade de participar de uma revista também muito interessante, e que lá no Peru deu muito certo, como nós dizemos aqui, emplacou, né? Então, ele está tentando fundar essa revista aqui em Belo Horizonte, né? E depois ele vai falar um pouco também sobre essa questão para nós. Mas, em primeiro lugar, nós vamos falar do tema principal dessa entrevista. Eu quero dar muito tempo para ele falar sobre as empresas recuperadas. Antes, só um minutinho, Ramon. Eu quero declarar aqui a presença da Carol, que é uma companheira de trabalho dele, uma companheira de articulações, né? E ela está aqui conosco. E eu pelejei para ela vir falar um pouquinho aqui da Argentina, mas ela falou que vem outro dia, e nós vamos aguardar. Bom, então, Ramon, com a palavra para você falar para mim, para todos nós, né, claro, sobre as empresas recuperadas. O nome, o tema do seu trabalho. O que é isso? Exatamente. Bom, tudo bem aos telespectadores. As empresas recuperadas são chamadas de recuperadas exatamente porque estavam em processo de falência, uma falência que geralmente era fraudulenta por parte da patronal, e os trabalhadores, para não perder o emprego, resolvem se organizar e assumir a gestão da empresa. Na Argentina, o último relevamento apontam mais de 300 empresas desse estilo, com um escopo de mais de 20 mil trabalhadores nas empresas recuperadas da Argentina, que são empresas que funcionam em todos os rubros que se pode imaginar: gráficas, metalúrgicas, cerâmicas, serviços, padarias. É um processo que vem com o neoliberalismo, processo de desindustrialização, que sofreu todos os países da América Latina, como o Brasil também, e em algumas fábricas que estavam nesse processo de quebra, os trabalhadores resolvem assumir eles mesmos a gestão dessas empresas, algo que vem funcionando bastante bem, se bem que não é isento de conflitos. Mas é algo que está funcionando, e a cada ano, pelo menos entre 5 e 10 novas empresas são recuperadas na Argentina. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte: parece que é quase uma outra sociedade sendo construída ao lado da sociedade de mercado que está na UTI, né? Está na UTI, com certeza. A experiência a gente vê no mundo inteiro, né? Eles estão tentando desesperadamente um novo tipo de capitalismo. Agora, pelo que você está me contando, eu quase que sinto isso, a construção de um outro modelo de sociedade, né? Que tem talvez outras, ao invés de ser o individualismo, o consumismo, vocês devem ter outros atributos, outros... É uma lógica completamente diferente, porque a gestão é coletiva dos trabalhadores, e a primeira característica mais marcante
que se percebe na gestão por assembleia que realizam os trabalhadores é o fim das antigas hierarquias dentro da empresa. Inclusive, na empresa capitalista, muitos trabalhadores não podiam entrar em certos setores, porque era só para aqueles trabalhadores dos setores. Às vezes a roupa, a cor do macacão marcava onde um trabalhador podia estar ou não. Ou a cor da pessoa, né? E pode ser também, a gente, dependendo das circunstâncias, né? A gente sabe que existe essa segregação étnico-racial, mas o que acontece com a gestão dos trabalhadores, uma gestão coletiva, é o fim das hierarquias e o rodízio dos postos em que os trabalhadores começam a aprender todas as funções dentro da fábrica. Eu mesmo, na fábrica que eu estava na Argentina, dizia, brincando, que quando eu entrava ali era como entrar em uma outra dimensão, porque outras lógicas funcionando, não só com relação ao trabalho, mas também toda uma abertura da fábrica para a comunidade. Antes, o que ocorria dentro da fábrica era um segredo industrial, que o capitalista trata de preservar muito bem para ele, e com a fábrica recuperada ela se abre à comunidade, tentando resolver algumas mazelas que o neoliberalismo também gerou na sociedade, principalmente no bairro, do entorno, sobre todas as coisas, acesso à cultura, e, em segundo lugar, acesso à educação, quando não outras coisas mais, comunicação. Deixa eu te perguntar, alguma semelhança com o modelo de cooperativa? Nada a ver. Sim, tem muita semelhança com o modelo de cooperativa, principalmente porque no processo de recuperação, o que existe em termos jurídicos é um vazio. Não existe uma forma legal que adota essa fábrica recuperada que seja adequada para o que querem os trabalhadores. Então eles acabam assumindo a forma cooperativa porque, digamos assim, é a forma menos pior, mas ainda não é a forma adequada, porque os trabalhadores estão lutando agora para conseguir esse modelo jurídico do trabalhador associado ou do trabalhador autogestionado, porque um dos problemas fortes é, primeiro, a aposentadoria. Uma vez que eles não estão mais baixo a dependência do patrão, eles perdem, primeiro, os benefícios da aposentadoria e, segundo, os benefícios como segurança social, digamos, saúde, no caso de uma doença. Então, esses benefícios são perdidos porque não estão em relação de dependência com o patrão e existe um vazio jurídico. Os trabalhadores agora estão lutando para conseguir essa forma jurídica do trabalhador associado ou autogestionado. A maioria das empresas assume a forma cooperativa. É o caminho, né? Exatamente. É o caminho para chegar lá, né? Porque o trabalhador ele pode se associar não só dentro de uma empresa recuperada, mas de diversas maneiras. A economia solidária advoga que toda pessoa é um produtor. Se ela não pode produzir é porque ela não tem os meios. Mas com a figura do trabalhador associado ou autogestionado, qualquer grupo de trabalhadores, sejam senhoras que sabem cozinhar, ou jovens que podem ser garçons, ou qualquer tipo de atividade. Hoje em dia, os jovens têm muitas motocicletas com que podem fazer cooperativas de motoboys. Então, com essa lei do trabalhador associado ou autogestionado, facilitaria não só as empresas recuperadas, mas o trabalho associado em forma geral. Você já tem feito alguma tentativa de pensar numa criação, numa proposta dessa? Na Argentina isso está mais avançado, porque as empresas têm um viés político muito forte, diferente das empresas recuperadas no Brasil. Que sim existem empresas recuperadas no Brasil. Inclusive esses dias saiu o relevamento das empresas recuperadas no Brasil e foram encontrados 67 casos. Porém, eles não são tão politizados como na Argentina, que eles tratam de estar influenciando constantemente os processos políticos, claro, sempre a favor dos trabalhadores e da população em geral e contra o saqueio das nossas terras, que é... Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco, bem concretamente, dessas empresas. E você trouxe um material aqui enorme, né? Trouxe. Eu queria que você, então, apresentasse esse material. Por exemplo, esses são os caderninhos da autogestão que foram feitos pelo grupo do programa Faculdade Aberta da Argentina, que fazem os relevamentos das empresas recuperadas. Agora, recém saiu o 4º relevamento. O que é relevamento? Tudo bem.
talvez esteja usando a palavra Eu vou ainda te pegar em espanhol aí, demais. Isso o levantamento estatístico de quantas empresas são, quantos trabalhadores, em que rubro. E esses 8 caderninhos está bem sintetizado o que são as empresas e também são muito úteis para quem está formando cooperativas, porque aqui nós temos os aspectos legais necessários, problemas de gestão econômica, guia de trâmites básicos. Eles estão em espanhol, mas o espanhol é primeiro uma língua irmã. Claro, E depois, para a integração latino-americana, é importante aprender. O que eu estava conversando com a Carol aqui antes de começar a entrevista é que várias pessoas da América Latina têm vindo aqui dar entrevista. Nós temos 2 professores universitários aqui, né, que são muito bem relacionados. O professor Zé Luiz fez um documentário sobre Cuba e já trouxe vários professores da América Latina aqui. Então, pode deixar que a turma aqui deve estar lá com o seu manualzinho, aprendendo. Só para terminar, esses materiais e muitos outros podem ser baixados gratuitamente no site, que é recuperadasdoc.com.ar. Nós vamos colocar isso nós vamos colocar ali no vídeo para a pessoa poder copiar. Depois do intervalo, nós colocamos lá. Jóia. Esse que você tem na mão é o livro do primeiro relevamento, o primeiro censo estatístico das empresas recuperadas no Brasil. Aqui no Brasil. Eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa parte aqui, para o pessoal daqui animar, né? Porque senão fica parecendo assim, parece mais... A Caiafa é doida, tô trazendo mais uns doidos aí, para poder falar sobre um assunto que algo de outro mundo, né? Não é nada disso. Ela vive voando e tal. Então, nós vamos falar de uma coisa bem concreta que já existe aqui no Brasil. Claro. E eu vou dar um minutinho que nós vamos parar para o intervalo e voltamos imediatamente. Dentro de um minuto, nós estamos de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Pois é, nós hoje estamos conversando aqui com o Ramon Ramalho, que é sociólogo. Ele foi fazer a pós-graduação na Argentina e lá ele fez o mestrado, está acabando o doutorado e ele elegeu um tema muito... cada hora que ele fala uma palavra para mim, eu fico mais convicta da importância desse tema. O tema são empresas recuperadas. São empresas falidas, fraudulentas e que os trabalhadores se organizam para resgatá-la. Então, ele estava me falando aqui no intervalo que ele já falou nisso aqui rapidamente, que existem dessas empresas no Brasil e para o nosso caso aqui, eu acho que já são muitas. Então, eu quero dar a palavra para o Ramon imediatamente, para que ele conte concretamente que aqui no Brasil também isso já está acontecendo. Então, assim, Ramon, você.
Exatamente. No Brasil também existem empresas recuperadas. Foram, no censo aponta 67 casos existentes no Brasil, porém 70 casos que existiam e já não existem mais. Seja porque a empresa fecha finalmente, quantos? 70 casos que existiam e não existem mais. Mas 67 estão em vigor. Então, ele teria tido no país 70 mais 67? Claro. Porém, algumas passam. Sim, algumas não conseguem. Não conseguem sobreviver. É bastante diversa as possibilidades. Porém, 67 ainda estão. Algumas estão financeiramente muito bem, como poderia citar Forja. Ou o quê? Forja, que é é o nome de uma empresa recuperada. Delas. Ou várias outras. Em Minas Gerais existem apenas 2 que estão no interior. Porém... Quais são? Dá nome para nós. Eu não sei como é que elas chamam exatamente. Uma é de aço fundido, a outra não me acordo. Mas você sabe de onde essa de aço fundido, por exemplo? Você sabe onde que ela está situada? Eu sei que é no interior, né? Até eu olhei se era próximo daqui para poder visitar, mas eu descobri que não. Mas quem sabe em alguma... Será que não é próximo de Ipatinga? Poderia ser. Né? Onde já tem... O lugar onde tem mais em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que são lugares... E São Paulo é o maior polo industrial do Brasil. No Rio Grande do Sul a gente tem uma população bastante politizada, é onde surge o MST. E eu não vejo essas coisas como casualidade. A organização prévia, antes da quebra da fábrica dos trabalhadores, histórias de militância, a trajetória política dos trabalhadores, é um elemento fundamental para a recuperação posterior e que não é muito considerado na literatura, na ciência que trata a respeito disso. E, portanto, vai estar relacionada com uma sociedade muito mais conscientizada, muito mais cidadã. Claro. Porque sabendo dos seus direitos, dos deveres. A maioria dos trabalhadores crê que é impossível eles mesmos conseguirem gerir uma empresa, e às vezes empresas de grande porte, com maquinário complexo. Porém, a história das empresas recuperadas mostra totalmente o contrário. A gestão dos trabalhadores tira um custo das empresas, que é o custo patronal, que é de onde vem, na verdade, todo esse problema das empresas que dizem que não são rentáveis. O capitalista, quando ele diz que uma empresa não é rentável, é porque ela não está gerando a quantidade de lucro que ele queria. Não é que ela está dando prejuízo. Agora, quando os trabalhadores assumem a gestão da empresa, a primeira coisa que eles descobrem é a exploração do trabalho. Eles descobrem que eles poderiam pagar os seus próprios salários com 3 meses de trabalho, eles conseguiriam todo o salário de um ano. E eles descobrem, então, que todo o resto do ano era uma quantidade de trabalho que ficava para o patrão, que mesmo assim não está satisfeito com essa quantidade de trabalho explorado que ele fica. Então, a mais-valia é a primeira descoberta desses trabalhadores, porém, a mais importante, eu considero, é o modelo de gestão ou autogestão que vai sendo criado, que é um modelo baseado em assembleias, em que os trabalhadores constantemente fazem assembleias, seja para definir questões produtivas ou também para definir questões políticas, ou se vão realizar dentro da fábrica alguma organização cultural ou educativa, como é muito comum na Argentina, visto que há um déficit de escolas na sociedade, isso em toda a América Latina. Então é muito normal nas empresas recuperadas da Argentina encontrar uma escola dentro da empresa, que os trabalhadores mesmo organizam, custeiam, e os trabalhadores dessa escola, os educadores, lutam perante o Estado, interpelam o Estado para conseguir o título, a oficialização do título e o reconhecimento dos professores. Isso já foi conseguido na empresa recuperada onde eu estava, que é a Indústria Metalúrgica Plástica Argentina, INPA. Lá existe uma escola, que é chamada na Argentina de Bachilleratos Populares, que já conta com o título oficial reconhecido pelo Estado, e também os professores estão reconhecidos pelo Estado. Essa Indústria Metalúrgica Plástica Argentina, INPA, é muito peculiar porque ela foi a primeira empresa recuperada desse ciclo de protestos. Ela foi recuperada já em 98. E a partir daí, várias outras empresas e trabalhadores que estavam em processo de ser jogados no olho da rua porque a empresa estava fechando de forma fraudulenta, se organizaram dentro dessa planta
para entrar nos seus respectivos lugares de trabalho e recuperar a empresa também. E IMPA também é bastante peculiar, bastante importante no movimento de empresas recuperadas, porque daí é onde se funda o Movimento Nacional de Empresas Recuperadas, e é uma empresa onde existem várias organizações trabalhando dentro da empresa. É como uma convergência de vários movimentos sociais. Eu já citei aqui a escola, mas existe também um centro cultural com mais de 30 oficinas, existe uma televisão, que é a TV Barricada, existe uma rádio, a Rádio Semicha, que é a Rádio Semente, e eu, especificamente, participei da fundação da Universidade dos Trabalhadores, da Universidade dos Trabalhadores IMPA, que foi uma universidade fundada dentro dessa planta fabril por uma série de pessoas já muito conhecidas na sociedade argentina, como bastante história, uma trajetória de militância, inclusive as que haviam fundado a Universidade das Madres de Praça de Maio. Sim. Como o principal referente dessa universidade é o poeta Vicente Zito Lema, que agora foi nomeado como pessoa de reconhecimento público pela legislatura portenha de Buenos Aires. Porém, outras pessoas também com vasta trajetória política, como Roberto Perdia, que foi o segundo em comando dos Montoneiros, foi uma das maiores guerrilhas urbanas da América Latina. E eu participei desde os princípios da fundação dessa universidade. Para mim isso foi uma experiência mais que gratificante, não existe como dimensionar isso em palavras. É ao mesmo tempo o tema da minha tese doutoral. E, inclusive, tudo que foi feito nessa universidade, fora alguns custos de gás ou alguns custos de tinta para pintar as paredes, que foram custeados pelos trabalhadores, tudo foi feito de forma voluntária. Se organizaram, por exemplo, jornadas de trabalho, onde se chamaram todos os movimentos sociais que tinham interesse em ir, para construir as cadeiras da universidade. Então se tomou um projeto de um holandês para construir essas cadeiras e através do trabalho voluntário elas foram construídas. E cada cadeira leva atrás dela uma plaquinha de metal com o nome das pessoas que a fizeram. E a estética dessa cadeira terminou sendo algo muito simbólico para a universidade. Depois eu trouxe aqui também esse livro, que ele é publicado na Holanda, sobre a construção dessas cadeiras, porque como foi feito por esse artista holandês, conseguiu-se publicar lá, aqui mostrando as pessoas construírem, e aqui já as cadeiras prontas. Que, como eu disse, dá uma estética bastante peculiar para a fábrica. E tudo foi feito na base do voluntarismo, do papel militante, e eu acho que é muito interessante o fato dos movimentos sociais, como essa fábrica, estar construindo universidades, centros de formação de conhecimento, dentro dos próprios movimentos sociais. Isso, para mim, quer dizer, primeiro, que existe um problema com as universidades formais, que não estão dando conta de responder às necessidades dos movimentos sociais. Por exemplo, nas empresas recuperadas, os economistas que fazem as suas análises sobre as empresas recuperadas apontam que o maior problema dessas empresas é que elas fazem assembleias demais e perdem tempo fazendo assembleias. Sendo que isso é a base da recuperação da empresa, o fato de não ter um patrão e não existir hierarquia, que é o que se consegue na assembleia. Pois eu queria fazer 2 comentários aí dessas coisas que você está falando. Primeiro, a diferença da Argentina para o Brasil, né? A Argentina conseguiu fazer uma coisa lá que, aliás, não é ainda esse meio que vocês utilizam, que você já falou das assembleias aí, mas ela criou a Lei de Médios, né? Que foi um avanço muito importante institucional que teve lá. E nós aqui não conseguimos nem discutir, nem entrar com a ideia nesse congresso de mais de 300 picareta, como diz o Lula, né? O Lula, quando foi deputado, saiu de lá falando que foi música, depois dos Titãs, né? Que no Congresso tem mais de 300 picaretas. Ah, bom, é verdade. Mas foi ótimo isso aí, que eles ficaram danados da vida e vão ficar danados com Titãs. Bom, né? A gente espera que o Lula entre nessa luta aí pela democratização dos meios de comunicação. Né? Ele está bem forte, colocando bem claro, sabe? Eu acho que num próximo mandato, né,
que Deus permita que o Congresso seja um pouquinho melhor, eu acho que se criam as condições para entrar nessa. Mas você imagina, há quantos anos-luz da Argentina que nós vamos entrar, né? O processo da ditadura lá foi muito diferente do daqui. Você citou as madres da Praça de Maio, você viu o movimento que elas fizeram lá, né? Aqui nem a lei da anistia nós não conseguimos votar. Agora que está sendo dado umas cutucadas, que eu acho que vai acabar chegando lá. Entendeu? Mas demorou, né? Como se diz. Na Argentina, o processo de politização da sociedade é muito maior. Exatamente isso que eu queria te falar. Eu acho que lá a coisa vai andar mais depressa do que aqui no Brasil. O que não quer dizer que não vale a pena a gente fazer aqui também e em outros países da América Latina, né? A forma com que uma sociedade sai da ditadura define muito o que vai ser essa sociedade depois, né? No Brasil e no Chile, houveram esses processos em que se tratou de silenciar o que aconteceu depois, e isso tudo está vindo à tona agora. Enquanto na Argentina, o ditador lá, que era o Videla, quando termina a ditadura, ele já é preso. Vai para cadeia e morre lá, né? Morreu sentado na privada, inclusive. Mas as coisas também não são exatamente como a gente quer. O Videla, que era o ditador argentino, ele foi para a cadeia apenas por 16 homicídios. Ele não foi preso por usurpação do poder ilegal e pelo esquema de genocídio. E por tudo que aconteceu, né? Claro, um esquema de genocídio planificado. Crianças, exatamente, né? Apropriação. Dada em adoção para as mulheres dos generais. Exato. Essa história toda que a gente, né, sabe que tem minhoca na cabeça de uma porção de jovem argentino. Que não, né, sabem que seus pais não são verdadeiros. Exato. Vai entrar na cabeça de todos eles. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou um deles? Inclusive o movimento... É de uma crueldade que não tem tamanho. São pessoas, além de cruéis, sádicas, que gostavam de ver a dor alheia, sentiam prazer em torturar, e era um esquema que não era, é importante frisar que não era pontual, era um esquema de genocídio planificado mesmo, e na sociedade argentina foi muito forte. Durante o Mundial de 78, que foi na Argentina, houveram prisões massivas, desaparecimentos massivos, várias pessoas ainda não estão encontradas, mas é interessante que lá existe um movimento, não só madres da Praça de Maio, mas abuelas, as avós, e o movimento hijos, filhos, que vão descobrindo essas pessoas que foram apropriadas e já passaram do número 100, mais de 100 pessoas que antes eram crianças, agora já são adultos, já se descobriram que foram apropriadas. Inclusive, existe uma forte suspeita que a dona do Clarim, que é como a Globo da Argentina, também os seus filhos não são dela, senão que foram apropriados. Existe toda uma luta por tentar a coleta sanguínea, ou a amostra de DNA, mas eles mesmos se negam que é algo natural que vem acontecendo com esses filhos apropriados, que o primeiro momento é querer negar que isso aconteceu, porque é um trauma muito forte, a pessoa tem que... É um descobrimento que abala. Nossa senhora, a estrutura pessoal. Ramon, recebi um sinalzinho ali que nosso tempo acabou. Eu, por mim, ainda ia conversar muita coisa com você, mas fica para uma próxima. Deixa você desenvolver as coisas aqui no Brasil e nós vamos marcar uma outra entrevista para você vir aqui falar mais. É um tema novo, né? Nós precisamos escutar muito, mas essa história de se criar uma outra sociedade solidária, baseada em outros princípios, em outros valores, eu tenho a impressão que é tudo que a gente quer. E pelo menos é tudo que eu quero. E até a semana que vem, se Deus quiser.